Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos começando mais um Diálogo Espírita. Na série sobre reencarnação, nós vamos falar hoje sobre as obsessões originadas em vidas passadas. Depois, a resposta para a seguinte pergunta: como podemos ser penalizados por erros cometidos em vidas passadas se nós não conseguimos lembrar nada do que fizemos nelas? Essa é uma grande dúvida. Já no quadro As Razões dos Fatos, nós vamos falar da americana que marcou o dia para morrer, através do chamado suicídio assistido. E temos ainda a nossa frase da semana. Começa agora, com vocês, para vocês, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, dando sequência à série sobre os processos obsessivos de perturbação de entidades espirituais sobre nós encarnados, né? Nós vamos tratar sobre um determinado tipo específico de obsessão, que é as obsessões cuja origem cujas raízes estão em vidas pretéritas, perseguidores de outras existências, vamos colocar assim. Eu estou aqui com a Rose Heidmann e o Gilberto Luiz Tomasi, que vão nos ajudar a expor esse tema, muito interessante por sinal. Existe uma certa situação, Rose e Gilberto, que os espíritos nos trazem, de que muitas vezes o espírito reencarna e o novo corpo, serve como uma espécie de refúgio a essas perseguições implacáveis, às vezes, de espíritos vingadores de outras vidas. E por que acontece isso? Porque o indivíduo, num novo corpo, ele não é apenas um novo corpo, mas ele também constrói uma nova personalidade. Não é apenas uma questão de nome diferente, né? Mas a personalidade dele, que é moldada desde a infância, dentro da própria família, né? Os novos valores que vão sendo agregados ao caráter, à personalidade desta pessoa. Então ela consegue, de certa forma, se camuflar. E tem um problema vibratório, energético também, que de certa forma desliga um pouco daqueles espíritos. E é muito comum que esses espíritos voltem numa situação muito aflitiva. Se eles são vítimas de perseguições tão difíceis, tão implacáveis, eles... provavelmente como a gente diz, têm culpa no cartório, né? Eles contraíram dívidas graves, cometeram delitos, talvez de grande monta. Então, eles têm uma dificuldade muito grande e eles voltam em corpos, às vezes, deficientes mentais, inclusive, né? Ou paraplégicos, numa situação difícil. E isso ajuda a escondê-lo dos perseguidores espirituais. Então, via de regra, não é o que acontece. Isso algumas vezes, mas muitas vezes essa perseguição é mais ostensiva. Eu gostaria que você falasse a tua maneira de entender esse tipo de problemática, dessas obsessões, como elas se perpetuam, como elas aparecem, como elas podem ser diagnosticadas. Entendo. O problema da obsessão é uma questão muito grave na nossa vida. O que acontece com alguém que destrói uma família, ataca impunemente, explora pessoas, depois que as suas vítimas desencarnam? Se essas vítimas conseguem superar e seguir em frente, elas se libertam. Mas se elas conservam o rancor e o ódio, muitas vezes elas ficam aprisionadas às mentes daqueles seus algozes antigos e ficam ligadas pelas algemas do ódio. Essas ligações só se interrompem, só se desfazem com os séculos de trabalho, muitas vezes. O espírito que foi o algoz, muitas vezes, renasce e é seguido de perto por aquele que o odeia. Isso acontece provocando processos de alienação mental, de subjugação, da chamada possessão, que na verdade não existe, é uma influência intensa. E muitas vezes os amigos espirituais, para desligarem aquelas pessoas, quando o antigo algoz se arrepende, procura renovar seu caminho,
propiciam uma reencarnação em que ele, de preferência, nem seja reconhecido, não é, Wilson? Em que ele fique num corpo irreconhecível, num outro ambiente, até onde seja possível. Mas essas ligações que nós assumimos voluntariamente, contrariando o direito alheio, ofendendo, traindo, elas não se desfazem tão fácil. E quando essas pessoas são localizadas, os espíritos perseguidores muitas vezes se aproximam delas e perturbam a sua existência. Num processo de aproximação negativa, mas que visa o quê? Com as leis divinas agindo, né? Que os dois superem aquela situação com o transcurso do tempo. Pois é, quando há esses casos que normalmente acontecem, essas pessoas não sabem qual é o problema dela. Pois é. Porque a obsessão ela tem várias facetas de manifestação. Elas podem se manifestar no físico, no mental, no emocional, né? Atrapalhando as relações familiares, no trabalho, causando desconfortos físicos, doenças às vezes mais ou menos graves. Então são quadros complexos, de difícil diagnóstico, quando a pessoa não tem um conhecimento espírita para fazer. E mesmo os espíritos, às vezes, também não podem chegar, olhar para a pessoa e dizer, não, isso é obsessão. Às vezes é questão médica. Não, né? tá bom. Então é bastante complicado isso aí. Mas o fato, Gilberto, é que esses espíritos, eles localizam, eles acossam, eles influenciam, eles cercam e vão perturbando, vão tentando se vingar, da mesma maneira como o encarnado faria. Wilson, Rose, prezados amigos, inclusive eu citaria aqui 2 livros interessantíssimos a respeito disso, de processos obsessivos em várias reencarnações. Um é Dor Suprema, de Zilda Gama, psicografado por Zilda Gama, do espírito Vitor Hugo. E o outro é Tráfico, Difícil Resgate. É interessante que nesse livro, então, Tráfico, Difícil Resgate, não lembro o autor, talvez vocês saibam, trata-se da história de um traficante que prejudicava tantas pessoas, tantas famílias com a droga, que depois no mundo espiritual eles acabavam se encontrando. E havia aquele processo de vingança. Resumindo, esse processo foi tão forte que não havia jeito de reconciliação, tanto como encarnado como desencarnado, que o plano espiritual fez o quê? Imantou todos. Ficaram todos imantados, agora vocês ficam aqui o tempo que foi preciso em tratamento para que numa próxima reencarnação possam tentar resolver esse problema. Então, realmente, o processo obsessivo, quando é muito forte, ele continua no mundo espiritual. Não é só aqui na Terra, não. Isso que eu até gostaria de frisar, né? Então, o processo obsessivo, às vezes, atravessa séculos. Às vezes ele começa aqui, nessa atual existência, né? Digamos, uma vítima de homicídio. Então, evidentemente, a vítima desencarna e o outro fica. E aquele que vai para o lado de lá já começa a perturbar desde agora. Você não conseguiu perdoar, né? Exatamente. Depois esse reencontro no plano espiritual. Aí depois eles voltam. E assim, às vezes, inclusive, eles vão trocando de papéis. A vítima de uma ocasião torna-se o algoz da seguinte. Por isso que nós, nas casas espíritas, nos trabalhos de desobsessão, nós tratamos sempre os dois como irmãos, ninguém é satanizado, ninguém é visto como o único culpado, porque geralmente existe a culpa recíproca dos dois lados, isso é muito importante. E já que você citou 2 obras, eu também gostaria de citar 2 ou 3 aqui, porque são inúmeros casos, né, Rosa, de histórias trazidas pelos espíritos que contam esses dramas terríveis que se desenvolvem tanto no palco terrestre como no palco espiritual, né? Que são não devidamente tratados, às vezes se perpetuam, como eu falei, até por milênios. Então eu citaria aqui o Tormentos da Obsessão, aliás, 2 obras dos mesmos autores, o Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia do Divaldo Pereira Franco, o Tormentos da Obsessão e Nos Bastidores da Obsessão. Outras obras lá também, como Ação e Reação, da série André Luiz, né? E Libertação, da mesma série. Mas muitas outras obras que podem ilustrar aquilo que nós estamos tratando hoje, da dificuldade, da gravidade desse tipo de problema. Então, quando a gente vê hoje tanta violência, tanto influenciado pelo álcool, principalmente por outros tipos de drogas, por tanta descontrole emocional, digamos assim, tantos acontecimentos motivados pelo instinto, pelo primarismo do ser humano, muita coisa é nossa. Nós não podemos culpar os espíritos, porque afinal de contas nós que abrimos as portas.
Mas essa influência é muito intensa do plano espiritual, não é? Nós temos que lembrar que nós somos espíritos, né? Não é porque desencarna que a pessoa muda, ela continua mesmo. Se aquele que foi vítima não perdoa, ele se aprisiona voluntariamente ao problema que ele sofreu e deixa de se libertar. Como é que se opera uma libertação? Pelas leis divinas, só com a transformação moral dos envolvidos. Então, se consegue atingir, um espírito obsessor consegue atingir o encarnado, que lhe deve, que foi seu algoz, consegue, porque eles estão imantados pela lembrança do crime cometido e pela falta de perdão do outro. Mas é importante nós lembrarmos que a terapêutica espírita, aliada à medicina, aliada à psicologia, aliada à ciência, né? Ela tem que agir transformando as causas. O que é que conserva um espírito obsessor preso a nós? A lembrança de algum mal que lhe fizemos. Ele foi a vítima muitas vezes. Mas o que é importante fazer? Mudar o tipo de relação mental, espiritual que existe entre esses espíritos encarnados e desencarnados. Moralizarmos. Se nós nos revoltamos, né, com a situação, odiamos quem também nos persegue, nós perpetuamos essa relação negativa. No momento em que alguém mais inteligente acorda e vê que só vai se libertar daquele processo se perdoar, se desejar o bem no lugar do mal, a obsessão vai acabando. É por isso que Jesus dizia, reconcilia-te enquanto está a caminho com ele, né? Então, quanto antes nós aplicarmos a terapia do perdão, porque o grande beneficiado do perdão é quem perdoa. É de quem perdoa. Ele tira aquele peso da alma, aquela mancha, aquela nuvem escura, sombria, horrorosa, que só lhe causa mal. Então o ódio, o desejo de vingança só faz mal. O problema, se me permita, desculpa, é você tomar a iniciativa. Esse orgulho danado que faz com que a gente... É difícil, o perdão é difícil. Mas como é você necessário. falou... É sinal de sabedoria. Demonstração de sabedoria, isso. É a mesma história da mágoa, né? Que começa por aí, olha, eu estou magoado porque alguém me fez alguma coisa errado. A mágoa, diferentemente do que a gente pensa, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, deixar um pouco o orgulho de lado, porque por maior que seja a obsessão, ela começa pequena. Ela não começa já a coisa assim estrondosa, né? Tem que ter um fio da meada ali. Então, ser mais humilde, tomar a iniciativa, como é difícil, né? E talvez essa tomada de iniciativa já seja um princípio do orar e vigiar, para que possamos, então, nos conservar num estado de vibração mais superior, com os bons espíritos, para que possamos dar os passos iniciais nesse processo de reconciliação. Então, é difícil? Muito. O Espiritismo nos ensina que a única forma de nos libertarmos de influências negativas, sejam elas do passado, sejam atraídas agora, mas mesmo naqueles processos longínquos, né, da época em que nós éramos piores do que somos agora, né, e eventualmente vitimamos alguém, é nos transformando. Se nós começarmos a trabalhar no bem, formos úteis a quem nos cerca, servirmos a nossa família, procurarmos ocupar as nossas horas com atividades positivas, não tem mal que tenha prazer em ficar conosco. Voltando só um pouquinho, né, um reforço aí, a gente tem experiência, você nos falava em off que atua em reuniões de desobsessão, né, que é um trabalho importantíssimo dentro da seara espírita. E nós também tivemos a oportunidade de atuar por algum tempo. E não é raro acontecer do espírito se manifestar através de um médium e dizer: eu não quero perdão, não me vem falar em Jesus e tal, porque ele ou ela merece, e finalmente eu a encontrei. Então, às vezes, esse encontro não vem desde a infância. Passa da adolescência e na vida adulta que esse espírito perseguidor encontra o encarnado, aquela pessoa que ele odeia, que quer lhe fazer o mal. Mas agora a gente tem que fazer para deixar bem específico para as pessoas aqui, que um arremate em relação às causas da obsessão, para deixar bem claro. Então, nem sempre a obsessão é causada não tem as raízes em vidas passadas. Às vezes o indivíduo atrai pela sua má conduta. Seus viciamentos morais e tal, que atrai aqueles espíritos vagabundos, no sentido de espíritos que estão aí. Que esperam uma oportunidade. Esperam uma porta aberta, como eu disse. E outras vezes, né, alguns querem usar como instrumento de vingança para terceiros.
Verdade. Também há essa situação, eles querem atingir um familiar, eles não conseguem atingir o familiar diretamente, eles se aproveitam de um que está combalido moralmente ou espiritualmente e usam ele como instrumento para atingir um terceiro. Importante, eu penso, né, Wilson, nós nos lembrarmos. Sendo Deus justo, não podem existir vítimas. Se nós estamos sofrendo um processo de influenciação espiritual negativa, nós temos que pensar qual é a nossa contribuição para esse processo e, principalmente, o que nós podemos fazer em favor daquele que está próximo a nós numa situação tão infeliz. Quando nós mudamos o foco para tentar ajudar, nós superamos o problema. O problema é que num processo obsessivo, nós nunca imaginamos que tem duas partes, né? Sempre o outro que está... Que é o culpado. O culpado sempre é o terceiro, nunca nós, né? Nunca é nós. O inferno são os outros. Meus irmãos, nosso quadro Tema Livre de hoje fica por aqui. Segue o nosso programa com as nossas atrações e fique conosco. Até mais. Revista Ser Espírita. O espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita. Um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespita.org.br. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos, entre romances, contos, biografias, mensagens evangélicas e infanto-juvenis, como o seu último lançamento, O Pássaro Falante e Outras Histórias, de Fátima Moura. O livro traz textos totalmente ilustrados. Além da história a título, conta Um Lobo Bom e Uma Floresta do Barulho. Pedidos para vendas@editoram.com.br. O telefone é 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: por que as pessoas precisam sofrer para pagar suas dívidas? Se precisamos sofrer, como é possível nós estarmos resgatando dívidas do passado se não lembramos nada do que fizemos em outras vidas? Qual é o proveito disso? A questão é instigante, né? Para podermos entender a razão ou a finalidade do sofrimento, nós temos que relembrar, em primeiro lugar, que nós somos todos criados simples e ignorantes, da mesma situação, no início da nossa evolução espiritual, sem conhecimentos. Nós vamos adquirindo esses conhecimentos ao longo das diversas vidas, vamos nos tornando indivíduos diferenciados, de acordo com os tipos de escolhas, de experiências, a que nós demos preferência, as atividades a que nos dedicamos, os laços de afeição e as condutas que nós elegemos. Isso vai formando a nossa individualidade ao longo dos milênios e a nossa família, os nossos laços espirituais. Muitas vezes, nesse processo, nós optamos por trabalhar, por agir corretamente e evoluímos rapidamente. Às vezes, entretanto, nós demoramos. Mas nós temos que evoluir e atingir a sabedoria, a beleza, para termos plena liberdade espiritual, a conquista da paz, a conquista do amor e vivermos em plenitude. Para isso, muitas vezes os nossos amigos espirituais nos ajudam e a dor é um instrumento necessário de auxílio ao nosso progresso. Segundo André Luiz, existe a dor-evolução. Ela atua de fora para dentro. Ela atinge as plantas, ela atinge os animais, ela atinge as crianças inconscientes, às vezes, num processo de doença, de superação, para que a criatura evolua, para acelerar o seu processo. Nós somos como diamantes ainda presos num cascalho.
A água pode ir minando a pedra, lapidando ao longo dos milênios, mas é um processo lento. Às vezes, para que evoluamos mais rápido, é preciso o cinzel, o buril, para que a joia resplandeça. A dor em nossas vidas tem essa função, muitas vezes, de fazer aflorar aquelas qualidades nossas que ainda estão latentes. É a dor evolução agindo de fora para dentro. Em outros casos, ensina-nos André Luiz, nós temos a dor expiação. Nós infligimos sofrimentos ao nosso próximo, nós invadimos a esfera do direito alheio, nós ignoramos as aspirações de quem vivia conosco. Precisamos aprender que isso não se faz, sensibilizar-nos para a questão do direito alheio. Às vezes não fazemos isso pacificamente, precisamos enfrentar um processo doloroso de expiação para resgatar. Muitas vezes temos a dor auxílio. Estamos desviados do nosso caminho correto, do nosso planejamento espiritual reencarnatório e a dor nos atinge em forma de doença para nos retornar, para nos fazer retornar ao caminho correto. Mas em qualquer dos casos, embora não lembremos conscientemente daquilo que construímos nas outras existências, o nosso caráter, a nossa personalidade é fruto de toda essa conquista. E o que nós aprendemos agora, ainda que sofrendo ou trabalhando voluntariamente, o que evita até certo ponto a dor, fica conosco, constitui a nossa bagagem espiritual. Por isso que duas crianças nascidas na mesma família, às vezes gêmeos, são diferentes, porque têm bagagens espirituais diferentes. Tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós vivemos, tudo o que nós construímos fica conosco, constitui a nossa individualidade, a nossa alma, o nosso espírito e não é perdido. Temos que nos lembrar, porém, que esse processo da dor, até certo ponto, ele pode ser minimizado. De que forma? A dor só atinge onde o trabalho voluntário não agiu, onde foi preciso um auxílio extra para acelerar o progresso. Se nós voluntariamente nos afinizarmos com as ideias do altruísmo, da caridade, do auxílio, do amor ao próximo, nós aceleramos esse progresso por conta própria. E podemos, até certo ponto, minimizar a necessidade da dor agindo de fora para dentro, tomando em nossas mãos as rédeas da nossa evolução espiritual pelo amor. Fiquem conosco, nos enviem as suas questões, teremos imenso prazer em trocar ideias de acordo com a leitura dos textos espíritas e até a próxima. Meus amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos hoje vai tratar de um tema bastante delicado, bastante polêmico. Eu vou resumir o caso para vocês. Uma californiana de 29 anos mudou de estado para o estado do Oregon porque lá no estado natal dela não é permitida a prática do suicídio assistido. Lá é ilegal na Califórnia. Então ela foi para o Oregon. E ela recebeu um diagnóstico de tumor cerebral em janeiro. Fez uma cirurgia, a doença voltou, é um tipo de tumor que avança rapidamente, né? E os médicos lhe deram 6 meses de vida. O motivo principal que ela quer fazer, está recorrendo ao suicídio assistido, que é uma eutanásia, mas praticada por si mesmo, né? Deliberadamente, é evitar o sofrimento decorrente das radiações, com os efeitos colaterais, com muitas dores e que pode afetar a fala e os movimentos do corpo. Então ela tem um vídeo, postou um vídeo no YouTube que já foi assistido em 5 dias apenas, 2,6 milhões de visualizações desse vídeo. É bastante interessante, mórbido talvez, mas chamou a atenção de muita gente, em que ela marca a data do dia 1º de novembro para morrer. Então é bastante dramático, né? Essa situação, com uma injeção letal receitada por um médico. E essa decisão ela está apoiada nessa decisão, inclusive, pela mãe e pelo marido. Portanto, ela é casada, ela tem 29 anos. Além do Oregon, que já realizou 792 desses suicídios assistidos, né? Mais 4 estados americanos permitem, só mais 4. Mas 67% dos médicos são contra essa prática, porque eles acham que atualmente, com a
a depressão se alastrando muito no mundo inteiro, poderia haver uma epidemia de suicídios assistidos causados pela depressão. As pessoas passariam a recorrer demais a este recurso. E ela está arrecadando, inclusive, recursos para um grupo pró-eutanásia para facilitar a vida, apoiar a decisão de outras pessoas que se encontram numa fase terminal como ela. Na Suíça, esse procedimento é permitido desde a década de 1940. Então, muitos estrangeiros viajam para a Suíça para receber esse tipo de, entre aspas, atendimento, né? E nos últimos 4 anos já dobrou o número de pessoas lá na Suíça que recorrem. De 86 em 2009 para 172 em 2012. E a média de idade das pessoas que pedem, que solicitam essa autorização judicial é de 69 anos. As doenças mais comuns são aquelas ligadas ao sistema neurológico, né? Impedimento de locomoção, paralisias, mal de Parkinson e esclerose múltipla, por exemplo. Né? Pelo menos metade dessas pessoas, foi feito um levantamento, as causas são essas. A eutanásia também é legal na Holanda e na Bélgica, atualmente está em discussão no parlamento inglês, a França também está discutindo, então é um problema grave que nós temos que pensar, de repente pode bater as portas do Brasil também, né? E só para ter uma ideia, o ex-arcebispo de Canterbury, George Carey, de 78 anos, que liderava, né, antes de se aposentar, um rebanho de 80 milhões de anglicanos no mundo inteiro, e ele se manifestou a favor, disse que antes ele era contra, analisou melhor e acha que as pessoas não precisam ficar sofrendo inutilmente, na opinião dele, né? E o atual chefe da igreja anglicana é contra. Bom, o que nós queremos colocar aqui, né, brevemente, nós vamos trazer a debate neste espaço, no nosso programa, esse tema, com mais tempo e com mais detalhes. O que a gente quer deixar registrado desde agora é que a doutrina espírita, por mais que ela respeite, né, e tem respeito e compaixão pela dor, pelo sofrimento de qualquer criatura, a doutrina espírita, filosoficamente, se coloca contra esse tipo de prática, tanto da eutanásia como do suicídio assistido. Nós entendemos que a vida é um dom de Deus, né, e que deve ser preservada. Por mais que haja sofrimento, dificuldade, uma provação, expiação dura, se alguns recorrem a essa decisão drástica, existem milhares de outras que levam a cabo, ao término, a sua existência, por mais dolorosa, por mais difícil que ela seja. Então nós temos que acreditar, temos que ter fé em Deus de que nada acontece por acaso, né? Nós temos necessidade de aprendizado, provações às vezes duras, difíceis, expiações de coisas que nós plantamos e que agora nós temos que colher. Então, por mais difícil que seja esta atual reencarnação, por mais problemas que tenhamos, seja de saúde, familiares, etc., jamais o suicídio não é porta de saída, é porta de entrada para uma situação mais difícil, mais complexa e que vai exigir muito mais sofrimento em mais uma, mais 2 reencarnações. Suicídio não é a solução, nem quando se solicita, nem através da eutanásia, porque os familiares ficam com dó. É claro que o quadro é difícil para todo mundo, mas temos que ter fé em Deus. Nós vamos, como eu disse, em uma próxima ocasião, brevemente, tratar, provavelmente no nosso tema livre, exclusivamente desse assunto. Pensem, pesquisem e alimentem a sua fé, jamais se desesperem diante de qualquer dificuldade, que sempre existe uma solução para qualquer tipo de problema. Meus amigos, grande abraço, um beijo no coração, até a nossa próxima semana.